Aula Títulos de Dívidas, parte 2, Retorno e Preço. A avaliação ou precificação de um título de dívida parte da lógica básica de avaliação, que é a avaliação de um ativo financeiro, que é o valor presente do seu fluxo de caixa esperado. Num título de dívida, nós temos os cupons de juros e o valor nominal, o valor final, o valor de face do título. A avaliação se dá pelo valor presente desses cupons e pelo valor presente do fluxo final, do valor nominal. Muitas vezes, $1.000 no mercado norte-americano e R$1.000 no mercado brasileiro. Nós temos os cupons, no caso dos títulos norte-americanos, que são cupons anuais, mas pagos semestralmente. Então nós teríamos aqui 1 ano e 2 pagamentos semestrais, e o valor presente disso dá o valor deste título. Temos aqui nos Estados Unidos a taxa anual dividido por 2, pensando nessa taxa de desconto, e no Brasil o cálculo é diário com a taxa anual 252 dias úteis. Estes são o quê? O padrão em cada um desses países. Vejam que, como os cupons estão determinados e o valor nominal também está determinado, ou seja, eles estão fixados, o importante para o processo de avaliação é a taxa de desconto. A taxa de desconto deve incorporar 3 elementos. Primeiro, uma taxa de retorno real livre de risco. Para esta taxa é importante o quê? As taxas básicas da economia. Por isso que eu insisto, acompanhe as taxas de juros da economia, tanto da economia brasileira como da economia de outros países do mundo, como dos Estados Unidos, Japão, Alemanha, etc. Além da taxa de retorno real livre de risco, acrescenta-se o quê para a determinação dessa taxa de desconto? Um prêmio para compensar o quê? A expectativa de inflação. E o terceiro elemento, se você está avaliando um título específico, é preciso incorporar um prêmio adicional que reflita características e riscos desse título específico. Nós temos, como exemplo, risco de crédito, risco de resgate antecipado, risco de liquidez, etc. Veja ainda o seguinte, nós temos aqui os cupons determinados, o valor nominal, o valor de face determinado. Então nós estamos fazendo um processo de avaliação que depende basicamente do quê? Da taxa de desconto. Vejam que há uma relação inversa entre a taxa de desconto e o valor que vai determinar o quê? A base para a precificação, a base para a negociação. Essa relação inversa entre taxa de desconto e valor ou preço é uma característica central dos títulos de renda fixa. A flutuação da taxa de juros representa a principal causa de risco de mercado dos títulos de renda fixa. Ainda falando um pouco desta relação de taxa de desconto e de valor ou de preço, nós temos o seguinte: a sensibilidade do valor em relação a essa taxa de desconto é diretamente proporcional ao prazo do título. Quanto maior o prazo do título, maior é essa sensibilidade. Por isso que os títulos de curtíssimo prazo são títulos considerados sem risco, como são exemplos as letras do Tesouro Americano, que tem prazo muito curto, 28, 91, 182 dias. A oscilação do valor em relação à oscilação das taxas de juros é pouco sensível, ou seja, são títulos que se consideram que de baixíssimo risco. Por quê? Porque tanto o risco de inadimplência, o risco de crédito é baixo, mas também o risco do preço em relação à oscilação das taxas de juros, que reflete o quê? Na oscilação da taxa de desconto.
Falando um pouco de rentabilidade. Há uma medida de rentabilidade nesse mercado, que é a rentabilidade até o vencimento, ou Yield to Maturity, ou o que nós chamamos também YTM. Até a transparência anterior, nós estávamos falando da taxa de desconto para calcular o valor. Se nós tivermos o preço dado, a nossa incógnita passa a ser essa rentabilidade, esse yield. A imprensa divulga esta rentabilidade anualizada. Se nós pegarmos este fluxo aqui com cupons semestrais, este resultado aqui será uma taxa interna de retorno semestral. A imprensa divulga a rentabilidade anualizada de forma proporcional, ou seja, seria a taxa interna de retorno semestral multiplicada por 2. Eu digo o seguinte, não é só a imprensa, as calculadoras, para o caso dos títulos norte-americanos, as calculadoras, os programas, os operadores, a linguagem desse título utiliza essa taxa anual que ela é obtida de forma proporcional, ou seja, nós chegamos primeiro a uma taxa interna de retorno semestral, que significa este resultado aqui, e a taxa interna de retorno semestral vezes 2 dá a taxa anualizada, ou seja, calculada de forma proporcional. Aqui nós temos o Yield to Maturity, como nós acabamos de falar, aqui representado o cupom semestral, ou seja, o cupom anual dividido por 2, e aqui o yield anual dividido por 2. Há uma outra medida de rentabilidade neste mercado, para estes títulos, que é o Current Yield, ou rendimento corrente. O rendimento corrente, ele não considera o fluxo total, ele considera apenas os cupons que são pagos dentro de um ano, em relação ao preço. Ou seja, ele é uma medida limitada, ele considera apenas o quê? Os cupons pagos dentro de um ano em relação ao preço. Quando nós falamos do Yield to Maturity, nós estamos falando do quê? Do rendimento ao longo de todo o título, ou seja, ele está considerando, ele é uma medida anual, mas ele está considerando no seu cálculo o prazo e o valor final. Ou seja, ele considera o quê? Não só os rendimentos de cupom, mas também os ganhos ou perda de capital ao longo desse processo. O processo aqui de investimento. O yield, ele será realizado, ou seja, quando nós calculamos o yield aqui, o investidor conseguirá esse yield, conseguirá esse resultado se ele realizará esse resultado se o título for mantido até a maturidade, até o vencimento, e se os cupons forem reinvestidos à própria taxa yield. Veja o seguinte, o investidor vai recebendo esses cupons, o que ele faz com esses cupons? Para que ele tenha o yield prometido nesse cálculo aqui, ele tem que pegar a cada cupom que ele recebe, ele tem que pegar esse cupom e reinvestir ao próprio yield. Se ele fizer isso, se ele mantiver o título até a maturidade, ele terá lá no final realizado o quê? O yield que foi calculado aqui no início. Este ponto do reinvestimento, para vocês pensarem um pouco sobre ele, é o mesmo que nós vimos quando nós definimos taxa interna de retorno. O investidor consegue alcançar a taxa interna de retorno? Ele consegue se ele reinvestir o fluxo intermediário e a própria taxa interna de retorno. Então, se vocês tiverem dúvida ou não tiverem conseguindo pensar a mecânica desse reinvestimento, voltem às aulas que nós falamos de taxa interna de retorno, que é a aplicação do mesmo conceito. Ou seja, o investidor terá o yield prometido se ele mantiver o título até o final e se ele reinvestir os fluxos intermediários ao próprio Yield to Maturity. Há títulos que têm resgate antecipado.
Quando há um resgate antecipado, ou seja, quando a empresa antecipa o resgate do título, ou seja, quando ela não deixa o título ir até o seu vencimento, o que vem depois do resgate antecipado deixa de existir. Ou seja, o investidor aqui recebe o preço de resgate, que a empresa vai pagá-lo, e ele não recebe mais este final. Ao rendimento que deve, neste caso, ser recalculado. Para recalcular a rentabilidade para um título que tem resgate antecipado, calcula-se o quê? Calcula-se com um novo vencimento, que é menor do que o vencimento final, e considerando no preço final, ao invés do valor nominal do valor de face, considerando o preço de resgate. E aí se calcula novamente o yield. Nós falamos agora há pouco do reinvestimento. E falamos também, demos destaque para a relação inversa entre preço e rendimento, preço e yield. Se os juros de uma economia sobem, o preço dos títulos de renda fixa cai. Há uma relação inversa. No entanto, se os juros de uma economia sobem, o que o investidor vai conseguir com o reinvestimento dos cupons que ele recebe aumenta. Ou seja, veja que há um duplo efeito em relação a uma alteração das taxas de juros. Os juros sobem, o preço do título cai, mas o reinvestimento aumenta. Se os juros caem, se o rendimento cai, o preço sobe, mas o resultado que virá do reinvestimento diminui. Veja que é o quê? Dois efeitos em relação ao quê? As alterações das taxas de juros, em relação à alteração do rendimento. Quando nós estivermos falando de risco, nós vamos voltar um pouco a este ponto, que diz respeito ao quê? Ao risco-preço e de reinvestimento. Por enquanto, pense um pouco sobre estes dois efeitos e o movimento contrário. Há uma outra medida de rentabilidade neste mercado, que é o retorno total ou retorno até o horizonte de investimento do investidor. Ao invés de considerar o yield e considerar que o investidor vai mantê-lo até o final, até a maturidade, é possível fazer o quê? Eu assumo qual é o prazo que o investidor deseja manter o título, calculo o preço pelo valor presente naquela data, na data que ele pretende vender o título, e reinvisto os cupons até aquela data. E o reinvestimento dos cupons pode ser feito não pelo yield, mas por uma taxa plausível de mercado para este reinvestimento. Essa taxa de mercado, ela é a taxa que está vigindo na economia. E pode ser tanto a taxa do mercado à vista, aquela taxa que o investidor consegue no dia a dia, como ele pode recorrer também a mercados futuros de taxas de juros. Aplicando essas taxas ao fluxo até a data de investimento, até o horizonte de investimento do investidor, você consegue recalcular o fluxo final e, em relação ao preço pago naquele título, você recalcula a rentabilidade. E essa rentabilidade é chamada retorno total ou retorno até o horizonte de investimento do investidor. Mais um detalhe importante que é consequência do que nós falamos até aqui. Então nós temos o seguinte: nós temos os cupons estabelecidos, os pagamentos de juros, nós temos o valor nominal ou valor de face estabelecido. Então nós temos, no mercado norte-americano, os títulos geralmente têm $1.000 de valor de face estabelecido. Se o investidor chegar até o final, ele vai receber $1.000 de volta. Se ele estiver no mercado brasileiro,
nas LTNs, por exemplo, ele vai receber o quê? R$1.000. Bom, esse é o valor de face. R$1.000 aqui, $1.000 lá é o padrão. Olha, nós vamos considerar isso 100%. Ao invés de considerar o valor 1.000, nós vamos considerar o quê? 100%. Então, o valor de face significa 100%. Então, nós temos os cupons estabelecidos. O preço depende do quê? Do yield, do rendimento. Olha, se o yield for igual ao cupom, depois vocês montam um exemplo e calculem esse preço. Coloque o cupom igual ao yield. Vocês vão ver que o preço vai ser igual a 100. Quando o título é negociado por 100% do seu valor de face, ou seja, nós teremos 100 aqui e 100 aqui, esse título é dito que ele é negociado ao par. Quando o retorno exigido, o yield, for menor que o cupom, o preço será maior que 100. Nós temos o quê? O caso de um título que é negociado acima de 100, 101, 102. Montem exemplo, montem um fluxo, coloquem no Excel e mudem a taxa yield. Aí vocês vão calcular o quê? Que o preço é maior que 100, 102, por exemplo. Ou seja, esse título é negociado com ágio. E quando o yield é maior que o cupom, esse preço calculado será menor que 100, ou seja, esse título será negociado com deságio. Quando os títulos são negociados com deságio, ao longo da sua vida, ele vai apresentando ganhos de capital. Por quê? Porque o título sai de um valor menor que o valor de face e ele chega lá no final da sua vida ao valor de face. E quando os títulos são negociados com ágio, ele sai de um valor maior que 100, 102, por exemplo, e chega ao final da sua vida a 100. Ou seja, ao longo da sua vida, ao longo do período de investimento, haverá o quê? Haverá perda de capital. Montem exemplos e entendam o que está nessa página, porque isto será fundamental para os exercícios que virão nesta aula. A representação gráfica entre rendimento e valor ou preço de um título de renda fixa está nesse gráfico. À medida que o rendimento aumenta, o preço do título decresce. E aí nós temos, para terminar esta parte da aula, nós temos os títulos sem cupom, ou cupom zero. Aqui está o nosso título básico, ou seja, um título com cupom, e aqui nós temos um título sem cupom de juros. Quem comprar esse título receberá apenas o valor final. Por isso que esse é um título com desconto grande. Por quê? Porque toda a rentabilidade para o investidor estará na diferença entre o preço pago aqui e o que ele receber no final. Então, todo o rendimento estará no ganho de capital. Esses títulos só não podem ser vendidos acima do par, porque senão ele não traz rendimento. Esses títulos são vendidos com deságio, e geralmente com deságio grande. São os chamados títulos com cupom zero. Exemplos são letras do Tesouro Americano e as LTNs no Brasil. Com isso, nós terminamos a parte 2, retorno e preço. Qualquer problema nessa aula, por favor, mandem-me um e-mail. E daqui a pouco, na próxima parte, riscos.